Salve, salve, nação rubro-negra! Boa tarde, boa noite, na verdade, para todos vocês. Chegando aqui para um giro de informações ainda do Mengão nessa segunda-feira. E antes de mais nada, antes de falar de Luiz Araújo, de Gerson, Felipe Luiz, que fez algumas mudanças no treino do Flamengo, para os treinos do Flamengo, tem a atualização também a respeito aí de Flamengo e Fluminense, tem a atualização sobre Campeonato Brasileiro, enfim. Mas antes de mais nada, começo essa informação aqui, passando para vocês que o Chapolin rubro-negro, o Fernando Souza, conhecido como Chapolin, está nesse momento internado lá no hospital de Icaraí, em Niterói. Essa informação foi confirmada pelos familiares dele nas redes sociais, né, do Chapolin, e de acordo também com o Coringa rubro-negro, que é um amigo próximo dele, o nosso torcedor ilustre, né? Ele infelizmente sofreu um AVC. Então a gente vai tentar passando as informações para a galera. Está hospitalizado nesse momento no CTI e a gente daqui do Visão Rubro-Negra já fez live com ele, já trocou uma resenha. A gente do Visão Rubro-Negra já deseja aí uma pronta recuperação para o Chapolin, porque é um cara muito importante na arquibancada, é um cara muito importante na história, na chegada de jogadores, é um símbolo histórico de fato, né? Do Flamengo, então a gente já começa o nosso giro de informações desejando toda força, não só para ele, uma pronta recuperação, se Deus quiser, sem sequelas, e também para a família que está passando por esse momento complicado, tá? Agora sim, começando a falar de Flamengo Oficial, só antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e compartilhe, que é muito importante, tá? O Felipe Luiz, ele estava observando que o Flamengo faria treinos no período da tarde. No entanto, ele, desde que assumiu o Flamengo, começou a fazer algumas alterações e nessa data FIFA, a alteração agora será por parte do horário. Depois da quarta-feira, com exceção da quarta-feira, que o treino será às 3h30 até o início ali da noite, de quinta em diante, os jogadores vão realizar exercícios às 9 horas da manhã lá no CT Ninho do Urubu. Por que o Tite colocava o treino pela tarde? Bom, a ideia da comissão técnica anterior era para que a temperatura tivesse amenizada por volta ali de 4 horas e tivesse similar também a proximidade com relação aos jogos, né? O Flamengo joga 4 e joga à noite. E além disso, o ex-treinador também tinha preferência por agendar exercícios nesse horário. Já o Felipe Luiz quer fazer atividades com o elenco pela parte da manhã também. E eu acho que é correto, né? A decisão acertada, até para fazer esse elenco dormir cedo e acordar cedo para chegar no Ninho do Urubu. Falando em Flamengo e Fluminense, que é o nosso próximo adversário, o John Arias pode ser um desfalque de muita importância, de peso, para a equipe do Tricolor no dia 17 de outubro, no nosso clássico. Isso porque ele também, além de ser convocado, né, para a sua equipe equatoriana, o John Arias vai jogar contra o Bolívia e vai jogar contra o Chile, provavelmente como titular. E um desafio que o Fluminense tem é fazer com que ele chegue à disposição sem estar tão desgastado na quinta-feira. Porém, nas informações que a gente obteve, é que possa ser que ele chegue sim desgastado, sem participar de nenhum treino comandado por Mano Menezes e possa acabar começando no banco de reserva. Se começar jogando, não deve aguentar o jogo inteiro, por conta que ele é titular absoluto da sua equipe local. Falando sobre o Luiz Araújo, saindo de ataque do outro lado, indo para o nosso ataque, Luiz Araújo, que foi operado em setembro para corrigir uma lesão osteocondontral, né, que é uma fratura ali na cartilagem no joelho direito. O jogador deve ter um prazo já estipulado para voltar aos gramados. A cirurgia foi feita pelo médico Marcos Ramos, também acompanhado pelo Márcio Tanures, que é o chefe ali de departamento médico do Flamengo, e o Mundo Rubro-Negro entrou em contato com a fisioterapeuta dele, que é a Carla Santos. E a Carla Santos passou que ele já está aí fazendo o método da toda a artroscopia, que é um ato, né, de uma cirurgia até um pouco invasiva e que poderia, obviamente, ser muito pior, segundo a fisioterapeuta, por aquela questão de incisões agressivas ao corpo. E o Luiz Araújo tem mais ou menos um prazo para estar voltando dia 13 de novembro de 2024, no jogo Flamengo e Atlético Mineiro. É a data que, segundo a fisioterapeuta, ele pode estar voltando, está à disposição, juntamente com os demais jogadores. Isso quer dizer que ele não joga contra o Vasco, ele não joga também, não joga contra o Corinthians, ele não joga contra o Fluminense, Juventude, Cruzeiro, e aí depois disso
dia 13 de novembro, na 33ª, eu falar 13ª, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Luiz Araújo deve voltar a estar à disposição. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o jornalista no posse de bola, o Juca, muita gente chama ele de Juca, né? Mas é Juca Kifuri, o nome é um pouquinho complicado. Ele falou sobre o Flamengo não ser favorito, mas o Flamengo se manter esse pique, esse futebol, e os outros times tropeçarem, o Flamengo pode chegar forte nessa briga. Abre aspas aí para o jornalista, eu quero saber a sua opinião, você que está torcedor aí do outro lado, acompanhando, tá? O Flamengo não é o grande favorito para ser campeão brasileiro nessa temporada. Antes dele tem Botafogo e Palmeiras, mas o Flamengo está ali. Se começar a piscar luz, tem time para enfilar vitórias nos jogos que lhe faltam. Então, os outros que se cuidem. Flamengo entrou numa onda de otimismo que parece ser fundamentalmente aquilo que o Felipe Luiz traz, antes de poder concretamente mexer no time. Ele incutiu esse espírito. O Flamengo ataca, ataca e ataca. Lembrando que a gente tem um jogo a menos contra o Fortaleza, podendo ficar 6 pontos atrás do líder Botafogo, e o jornalista deixou bem claro que, como o Flamengo está com um espírito totalmente diferente, o time começou a voltar a atacar, que o time pode conseguir uma maior sequência de vitórias. Nesse momento, o Flamengo tem 3 vitórias consecutivas: Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense. E Corinthians e Bahia. Vai pegar o Fluminense, podendo conseguir a 4ª vitória. Então, ele deixou bem claro, se os adversários darem uma bobeada, com essa onda de otimismo que o Flamengo está, ele pode acabar surpreendendo a todos. Torcedor rubro-negro, você ainda acredita no título brasileiro? Coloque aqui abaixo nos comentários, eu quero saber sua opinião, ou somente é uma falácia, isso não irá acontecer, a gente tem que virar de página e pensar somente na Copa do Brasil. Coloque aqui os seus comentários que a gente quer saber, tá? Sobre o Gerson, saiu uma pergunta da galera nas redes sociais me questionando sobre o contrato do Gerson ter sido renovado, se isso era verdade ou não. Bom, primeiro eu vi que a informação era do Bola VIP, ele deixou bem claro que as partes já estavam encaminhando um acordo e que tudo deveria ser finalizado e divulgado após a volta, né, da semifinal que acontecerá na Neoquímica Arena em Itaquera, São Paulo. E a reportagem também apurou que o jogador teria uma valorização salarial de 50%, com seus vencimentos de 1 milhão para 1,5 milhão, e seria também um dos principais no plantel. O staff do Gerson, segundo também a matéria, já teria dado aval, e a diretoria rubro-negra quer se adiantar nas tratativas para uma valorização dele. Todas as chapas são favoráveis à manutenção do Gerson para o futuro. Eu, particularmente, não fiquei sabendo ainda por algumas fontes se essa informação procede ou não, se depois da Copa do Brasil o jogador estaria fazendo uma assinatura de um novo contrato. Mas a gente vai correr atrás de mais alguns detalhes. A gente também vai apurar mais algumas situações para passar para vocês referente a isso. E em breve traremos mais detalhe aqui, tá? Se ele estiver renovando, que seja uma renovação, obviamente, de bom grado, né, para a torcida do Flamengo, porque nesse ano de 2024, uma coisa que o torcedor não tem é dúvida, né? Ele está voando, o Gerson está voando, tanto que os números dele têm impressionado. Primeiro em passes decisivos, primeiro em passes certos, primeiro em dribles certos, primeiro em duelos ganhos, primeiro em bolas recuperadas, primeiro em faltas sofridas, em posse de bolas ganhos no ataque, e o terceiro em nota no soft score nesse segundo semestre de 2024. Então, o Gerson está voando disso aí, a gente não tem dúvidas nenhuma, tá? Sobre o Corinthians, sobre o Hugo Souza, na verdade, né? A ESPN trouxe uma atualização de que o Corinthians já definiu quando vai exercer a opção de compra definitiva do goleiro e já está discutindo isso internamente. A equipe paulista já pagou 800 mil euros, em torno de 4,7 milhões na cotação atual, e o Corinthians tem até mais ou menos dia 30 de novembro para exercer a opção de compra do Hugo de maneira definitiva, onde vai estar mais ou menos ali na casa dos 5 milhões. Lembrando que eles têm uma multa, né, de 500 mil para ser paga também, e a outra que já foi quitada. Então, o Flamengo aguarda o contato do Augusto Melo para trazer mais algumas informações e para trazer mais alguns detalhes. Ainda falando do Corinthians, que é o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, segundo o Sport Bus, o Corinthians pode perder seu patrocínio master antes desse jogo, hein? O Clube Paulista está com um contrato aí da casa de apostas Esporte da Sorte, e a empresa ainda não aparece na lista de operadoras autorizadas pelo governo federal. A casa de apostas tem até agora, dia 11 de outubro, para regularizar sua situação junto com o governo, e se não conseguir, será tirada do ar, e o Corinthians vai ter que remover sua marca principal no uniforme.
Uma preocupação do Corinthians com relação ao Esporte da Sorte é justamente o salário do DPI, porque o Esporte da Sorte também contribui bastante para que esse jogador caríssimo seja quitado mensalmente. Então, olha a banana que o Corinthians pode começar a se meter. Espero que piore. Essa é a realidade, tá? Amanhã estaremos de volta às 11h40. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de colocar aqui sua opinião abaixo sobre essas informações, tá bom, galera? Tamo junto. Isso aqui é Flamengo e até mais. Fui, nação!